feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Pessoal, tudo bem? Que prazer, que satisfação, que honra estarmos juntos mais uma vez. Meu amigo, minha amiga, eu peço permissão para chamá-lo também de meu irmão. Hoje eu entrei em contato com uma declaração de uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa que me ajudou muito, principalmente durante a minha adolescência, o médium, orador espírita Carlos Bacelli. Ele, como cidadão, ele declarou o seu voto em Jair Bolsonaro, para que nós possamos contribuir para que o comunismo não se instale em nosso país. Quem acompanha os nossos vídeos pode perceber que existem muitas razões para que eu declare o meu voto em Jair Bolsonaro. Inúmeras razões. Nesta oportunidade eu quero declarar 3 razões. Primeiro, Jair Bolsonaro destaca, ele junto com o povo brasileiro, ele abraça o ideal cristão. Ele fala em Deus. Este é o primeiro motivo. O segundo é que ele destaca a importância da família, o instituto familiar. E como cristão, nós aprendemos que a família é uma instituição de vital importância, para que possamos preservar a nossa integridade, não apenas física, a nossa integridade física, psíquica e espiritual. A família, o berço, o educandário da alma, o lar. Um outro motivo é que Jair Bolsonaro, ele resgatou a importância da bandeira nacional. E pasmem, hoje existem magistrados que rotulam como fascista a postura de ostentar uma bandeira na frente da nossa casa, do nosso lar. Jair Bolsonaro resgatou a importância da nossa pátria. E nós poderíamos aqui continuar elencando razões e mais razões. Agora, se você me permite, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, dirigir algumas palavras para vocês, eu peço, com a devida vênia, que você permita que eu compartilhe com vocês algumas reflexões. Eu estava em São Paulo nestes últimos 3 dias, oportunidade em que eu pude dialogar com várias pessoas. E a maioria, se não todos, irão votar em Jair Bolsonaro. No ir e vir do trabalho, saindo do hotel, voltando para o hotel, eu sempre procurando manter um diálogo com os nossos irmãos, com os profissionais, com os taxistas, eu pude perceber que a maioria também irá votar em Jair Bolsonaro. Eu me deparei com apenas um que, pelo seu silêncio, eu notei que certamente o seu voto será em Lula. E é neste ponto que eu quero compartilhar com vocês algo que me inquieta. A nossa bandeira cristã, a bandeira que nós levantamos, a bandeira da liberdade de expressão, o livre pensar, o respeito à família, mas sobretudo, como conservadores, como cristãos, o respeito à liberdade do outro, nós devemos respeitar a liberdade do nosso amigo, da nossa amiga, dos nossos irmãos. Há poucos dias eu me deparei com alguém que disse mais ou menos assim: quem vota em Lula é idiota e tudo leva a crer que é mau caráter.
Nós sabemos que existem muitas pessoas fascinadas, fanáticas, e eles, por maiores razões que nós apresentemos a eles como pessoas que se encontram fanatizadas, jamais eles irão mudar o seu voto. Mas existem muitas pessoas que hoje declaram seu voto no Lula, no PT, que são vítimas da sua própria inconsciência. E eu pude perceber isso ao dialogar com, por exemplo, os taxistas. A maioria dos taxistas, eles começam a trabalhar muito cedo. 6, 7 horas, e eles vão terminar o seu trabalho, pelo menos lá em São Paulo, capital, às 7, 8, às vezes às 10 horas da noite. E nós não podemos esquecer que a maioria das pessoas menos favorecidas, os trabalhadores que precisam trabalhar diuturnamente, eles não detêm tempo para pesquisar, para vasculhar, e quase sempre são vítimas da desinformação, da manipulação da mídia convencional. Eu me lembro bem que quando Donald Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, eu fiquei com muito receio, porque eu estava sendo envolvido pelas narrativas da mídia convencional, de que ele seria o pior presidente dos Estados Unidos. E o seu mandato demonstrou que ele foi, se não o melhor, mas um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. Ele foi tão bom que o seu mandato incomodou muitas pessoas. E eu pude perceber que eu estava sendo vitimado pela desinformação. Agora, imaginemos nós, os irmãos que levantam cedo, 6 horas, 7 horas, vão dormir tarde da noite, que não tem tempo. A não ser aquele que é reservado à refeição e naquele momento ele se depara com a televisão, com a desinformação, é natural que eles se mantenham receosos. Muitos acreditam que Lula é vítima de um sistema, de uma conspiração. Acreditam mesmo. E se nós, como cristãos, de forma consciente, educada, respeitando a dignidade da pessoa humana, se nos for permitido manter um diálogo saudável, respeitoso, quem sabe nós não poderemos ajudar muito melhor. Nós sabemos que muitos partidos políticos, principalmente o PT, PSOL, esses partidos de extrema esquerda, eles usam da mentira, da falsidade, da desinformação, de narrativas para enganar. Se preciso for, eles usam de violência, de invasão de propriedade alheia. Para eles não existem limites, porque a virtude é uma virtude burguesa. Eles não têm compromisso com a verdade, como nós, cristãos, temos. E nós, levantando a bandeira do cristianismo, nós estamos levantando também a bandeira do respeito à liberdade do outro em escolher quem quer que seja. Nós sabemos que Jesus Cristo ele foi crucificado porque nós escolhemos mal. Mas nós temos a liberdade de seguir, de escolher o melhor caminho. Penso que nós devemos sempre ter muito cuidado e educação, respeito, para, quando solicitados, ajudar com a informação. Porque nós já abraçamos a proposta de investigar, de pesquisar, para que nós, como povo, e usando do poder que a Constituição nos confere, nós possamos ser conscientes. Portanto, penso que é desavisada a postura daquela pessoa que aponta o rótulo de imbecil ou até mesmo de mau caráter àquele que irá votar em Lula. Eu ainda penso que aquele que tem consciência, aquele que sabe aquilo que aconteceu, que acompanhou
o que o PT fez quando no poder, aquele que tem noção de tudo aquilo que aconteceu e mesmo assim ele irá votar em Lula, para mim é um indício, apenas um indício de que ele comungue também com a mentira, com o roubo, com a manipulação. Mesmo assim, esta pessoa, não desinformada, mas mal intencionada, como Filho de Deus, também merece o nosso respeito. Portanto, nós precisamos ter muita lucidez, consciência para aquele que é trabalhador, aquele que acorda mesmo às 5 horas da manhã, vai dormir bem tarde, que trabalha, que de forma árdua procura conquistar através do trabalho o sustento da sua família, ele também merece o nosso respeito. Era essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês e eu repito mais uma vez, eu estou muito feliz, porque até mesmo no meio do movimento cristão, do movimento espírita, muitas pessoas querem calar a nossa voz porque nós, como espíritas, não podemos declarar o nosso voto a quem quer que seja. Isso é uma armadilha. O que nós não podemos esquecer é que antes de escolher, nós precisamos procurar escolher bem. Agora, o fato de que nós abraçamos a bandeira do cristianismo, do espiritismo ou de qualquer religião, isso não é empecilho para que nós, como cidadão, levemos adiante o esclarecimento, a informação devida, porque nós, como cidadãos e também como cristãos, nós temos o compromisso com a verdade. E ninguém mesmo pode calar a nossa voz. Allan Kardec, por exemplo, em nosso caso como espírita cristão, ele nos alertou para não usarmos a casa espírita como palanque, para dirigir os nossos trabalhos em torno de uma política partidária, em benefício deste ou daquele candidato. Agora, nós, como cristãos, nós temos a liberdade e também como cidadãos de levar, de divulgar a conclusão dos nossos pensamentos. Por isso que eu fico muito feliz quando Carlos Bacelli, que é uma pessoa que eu respeito por demais, ele teve a coragem de declarar publicamente o seu candidato. E estejamos atentos. A desinformação nos leva para o abismo. Um abraço. Fiquem com Deus.